Olá a todos. A gente vai dar início agora a mais uma das nossas reuniões científicas. E ela é especialmente especial, né? Especial duas vezes por vários motivos, né? Um deles é porque a gente está na nossa semana de comunicação, né? Então eu gostaria de agradecer o Daniel, né, por estar finalizando essa semana de comunicação que a gente fez na nossa unidade, né? E eu queria apresentar o Daniel. O Daniel Neves Forte, ele é médico intensivista e paliativista, doutor em ciência e livre-docente em bioética pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês. Ele é coordenador do curso de especialização em cuidados paliativos do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês. Além disso, ele é supervisor e médico diarista da unidade de cuidados intensivos de emergência e de emergência, né, da Faculdade de Medicina da USP também, né? E além disso, ele é um grande multiplicador, né, da temática de cuidados paliativos. Ele tem aí vários e vários discípulos, ele vem mudando aí a cara dos cuidados paliativos no mundo inteiro, né? Então, eu também fui aluna dele, então ele é uma pessoa que tocou a minha vida e eu sei que vai tocar a vida de muitas pessoas, direto ou indiretamente, tá? Então, a gente agradece muito por você estar aqui com a gente, é uma honra, tá? E ele vai falar um pouquinho para nós sobre comunicação. Muito obrigada. Dani, eu que agradeço. É uma imensa honra estar aqui na reunião da Unifesp. Eu sou da USP e desde que eu era da faculdade tem a rivalidade com a Unifesp e eu acho que essa rivalidade ela é extremamente boa, necessária, melhora os dois. É uma rivalidade, na minha opinião, extremamente saudável. Eu acho, e eu acho ela, acima de tudo, saudável. E eu fico honrado de voltar aqui. Fico feliz, especialmente, de estar aqui, porque o que eu vou apresentar aqui é um trabalho que a gente desenvolveu inicialmente na USP, mas eu já tive a oportunidade de apresentar esse trabalho em algumas universidades fora do país e apresentar numa das mais prestigiadas universidades do país, como a Unifesp, é sempre uma oportunidade imensa. Eu fiz questão, e vocês me desculpem por isso, mas eu fiz questão, eu mantive meus slides em inglês. Que esses slides aqui são os mesmos slides que eu apresentei na Universidade de Harvard, na Universidade de Cornell e na Universidade do Chile, na Católica do Chile. Eu acho que é uma coisa desenvolvida por um brasileiro, por um time de brasileiros, que a gente consegue levar para fora e fazer alguma repercussão lá fora, é uma felicidade, porque acho que, de uma certa forma, eu me sinto representando um pouco de todos nós aqui, porque minha formação deve muito a todas as cabeças que tem nesse país maravilhoso. Tantos problemas e tantas qualidades e tantos defeitos. Um país tem muito de tudo. Enfim, vou falar disto. É, essa estratégia é uma estratégia nova de comunicação que a gente desenvolveu inicialmente na USP, virou uma parceria com a Harvard e chama Hierarquia das Necessidades de Comunicação. Ou a gente chama também, às vezes, é um apelido dela, de Anatomia da Comunicação, de jeito mais fácil. Para isso, quero, ao final desse nosso encontro aqui, descrever um pouco do papel das emoções fortes na cognição, na tomada de decisão. Quero discutir um pouco, analisar quando e como lidar com essas emoções fortes durante uma conversação sobre o objetivo de cuidado, discutir como identificar e como manejar falta de confiança durante a comunicação. Então, para isso, vou discutindo um pouco do porquê, o que, o como e finalizar com algumas mensagens que espero que sejam úteis para a prática de vocês. E depois a gente discute. Por quê? Bom, é, no, na relação médico-paciente ou profissional-paciente, nos últimos 2.400 anos, e veja, 2.400 anos não é pouco tempo, isso é desde os tempos de Hipócrates, 2.400 anos atrás, até 1970, é muito tempo. Nesses 2.400 anos,
A relação médico-paciente, ela foi sempre caracterizada por ser paternalista. O médico sabe o que é melhor para o paciente e, nas palavras de Hipócrates, o paciente obedece. Isso é palavra de Hipócrates. O paciente obedece ao seu médico e se coloca nas mãos dele. Medicina paternalista, o, o médico conduz o paciente como uma criança que não sabe o que é bom para ela e o médico manda, o paciente obedece. Isso começou a ser bastante questionado na década de 70 nos Estados Unidos, e desde então, aos poucos, foi ganhando outros lugares, em alguns lugares, inclusive em alguns lugares do nosso país, isso ainda não chegou. A discussão da autonomia. Mas o que acabou acontecendo é que com esse início dessa discussão de autonomia, que foi na década de 70, faz 50 anos, é pouco tempo numa história de 2400, o que aconteceu é que, às vezes, em muitas relações médico-paciente, profissional-paciente, o negócio saiu do 80 e foi direto para o 8. E médicos deixaram de ser pais de pacientes e passaram a ser garçons. E aí começa perguntando, então, você quer que entube a sua mãe? Você quer fazer mais uma químio? Você quer dialisar? Eu tô vendo o dia que alguém vai chegar e vai falar, e aí hoje, vai Vancomeronem? Tá saindo super bem Vancomeronem hoje. E aí, às vezes, a gente acaba, o pior ainda, às vezes a gente vira garçom, uma medicina consumerista, e aí, às vezes, pior ainda, fica esquizofrênico, porque começa de um jeito, e aí vai de outro, e fica sempre no 8 ou no 80, no 8 ou no 80, e não se chega no meio termo. O meio termo chama-se decisão compartilhada, entendido como o melhor estratégia, melhor meio de relação médico-paciente, profissional-paciente. E eu achei a melhor metáfora que traduz uma relação compartilhada não é nem garçom e nem pai. Nós podemos ser guias de pacientes. O guia, ele discute aonde a pessoa quer chegar e ajuda a pessoa a chegar lá. É, Ele orienta alguns lugares que são perigosos, que não podem ir. Ele vê que a pessoa quer chegar lá e você fala, mas olha, lá não dá para chegar hoje. Está chovendo, é perigoso. É, ou, e ajuda, é um guia, é diferente, não é pai, não é garçom. Decisão compartilhada. Acontece que para conseguir fazer uma decisão compartilhada, ela é mais complexa e não é bom senso. Compartilhamento de decisão é método, é técnica. E tem tanto técnica e tanto método que, por exemplo, tem esse resumo do New England, maravilhoso, o padrão New England de ser, em que todo mundo deve conhecer os vídeos do New England, que são maravilhosos sobre procedimento. Tem vários procedimentos. Então, sei lá, intubação com vídeo laríngeo, cateterização sei lá, de um cateter central com ultrassom. É, Tem vários procedimentos que tem vídeos do New England ensinando a fazer procedimento. Tem um procedimento chamado conversa com família, que baseado em evidência tem jeitos melhores para fazer. As pessoas ficam fazendo no bom senso, na boa vontade, não porque eu sou uma boa pessoa, porque eu me importo com o meu paciente, porque eu tenho bom senso, e fica fazendo pneumotórax toda vez e não percebe que está fazendo um evento adverso na comunicação porque não tem técnica. E fica achando que o problema é a família difícil. Não, o problema é a falta de capacitação. E isso é um grande problema para muitas pessoas. E esses métodos de comunicação para compartilhamento de decisão podem ser resumidos, por exemplo, nesse vídeo do New England, espetacular, ou em muitos outros. Tem alguns bons métodos. Esse da Ariadne Labs, da Harvard, é muito bom. Tem o da CAPS, que é legal também. Tem o Vital Talk, que é um site maravilhoso sobre isso. E é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo há mais de década e ensino também há mais de década, e que eu estava fazendo isso há bastante tempo. E estava fazendo isso. Eu sou originalmente intensivista, acabei sendo reciclado em paliativista e estava como paliativista fazendo isso, ensinando isso, achando que ia fazer isso pro resto da minha vida, até que veio a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, eu estava no começo de 2020, eu estava trabalhando no Sírio-Libanês, um grande hospital daqui de São Paulo, como todos sabem. Eu estava num papel junto à diretoria de governança clínica, como gerente de humanização, coordenando os programas todos de paliativo no Sírio-Libanês, com um papel muito mais de gestor do que de assistência. E estava achando que ia fazer isso para da vida. E aí começou a pandemia, e no começo da pandemia,
O Sírio se preparou, eu ajudei a participar de algumas coisas do plano de crise do Sírio. Só que, à medida que a pandemia começou a se alastrar, o SUS começou a ficar muito sobrecarregado. E o HC foi definido pelo governo de São Paulo como que o Instituto Central seria a referência da cidade em casos de Covid grave. E pediram para o Instituto Central aumentar de 100 para 300 leitos de UTI. E o IC conseguiu dobrar o número de leitos de UTI, de 100 para 200, mas não estava conseguindo chegar em 300. Não tinha, não conseguia, não tinha capacidade para chegar em 300. E pela primeira vez, em uma história de mais de 100 anos da FMUSP, a USP pediu ajuda para quem pudesse ajudar, para conseguir atingir essa demanda dessa catástrofe que foi a pandemia. E pediu ajuda, e pela primeira vez que se tem notícia, houve uma parceria na assistência de pacientes do HC. E o Sírio decidiu ajudar. O Sírio decidiu ajudar montando uma UTI do Sírio dentro do HC. Então, o Sírio mandou 3 caminhões de material. Foi ventilador, foi monitor, foi cama, e pegou uma enfermaria da cirurgia bariátrica e em 10 dias transformou uma enfermaria em uma UTI. Ao mesmo tempo, pediu-se que uma equipe médica do Sírio fosse cuidar desses pacientes. E eu tive a honra de coordenar esse projeto. E eu estava como paliativista e eu voltei a ser intensivista na pandemia, cuidando, coordenando essa UTI do Sírio dentro do HC. Em 10 dias, a gente montou a equipe médica. A gente montou a UTI e a proposta era trabalhar uma equipe de médicos do Sírio com enfermeiros e fisioterapeutas e equipe multi do HC com equipamento do Sírio na enfermaria do HC. É isso. Tinha tudo para dar errado, certo? E em 10 dias a gente montou isso e começou a trabalhar. E desde o começo, a decisão que eu tomei, as pessoas achavam que eu era um doido. Eu falei que desde o começo a gente ia conversar com todas as famílias, todos os dias, por vídeo. Se você está doido, não dá tempo, não tem como, né? Vamos fazer isso. E a gente começou a fazer. Todo dia a gente fazia videoconferência com as famílias. Eram 11 leitos no começo. E aí eu tinha cronometrado 10 minutos de relógio para falar com cada família. Era 10 minutos no máximo, não tem mais, não tem mais. Tem que ser 10 minutos. E eu usava todas as técnicas de comunicação que eu já tinha aprendido, ensinado e estudado e tentava botar ele naqueles 10 minutos. Mas o que eu comecei a observar é que tudo aquilo que eu já tinha aprendido e estava fazendo simplesmente não funcionava. A minha impressão é que eu começava a tentar falar as coisas e o negócio não ia. E aí comecei a pensar por que está acontecendo, o que está dando errado. E aí comecei a pensar o que tem de diferente. Primeira coisa, evidentemente diferente que tinha, era um nível de emoção forte, num grau que eu nunca tinha visto. E aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando disso de uma emoção intensa só do paciente barra família, estou falando da gente profissional também. Porque estava todo mundo com medo. Era começo de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer com a gente, se a gente ia pegar, se a gente ia morrer, o que ia acontecer, ninguém sabia, estava todo mundo com medo. A gente, paciente e família. E aí eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu estudava como paliativista sobre medo e a sua irmã, Esperança. O pessoal da psicologia, e aqui eu preciso fazer um agradecimento público à Mia Olsen de Almeida, uma das principais mentoras que eu tive na minha carreira, e que mais influenciou a minha visão como médico, como pessoa, ela nos ensina, psicologia nos ensina, sobre o que é o luto. O luto pode ser entendido como uma oscilação entre dois polos. Toda vez que a gente tem uma perda significativa, qualquer perda significativa que seja, pode ser a morte de alguém querido, pode ser a possibilidade de morte de alguém querido, pode ser é, a morte de um plano, uma coisa que eu tinha planejado que não vai acontecer, pode ser a perda de um objeto pessoal que tinha valor para mim, qualquer perda significativa.
Perdi a caneta que meu avô me deu. Aí a gente começa, caramba, eu não acredito. A gente oscila para um polo voltado para a dor da perda, o medo. Não acredito que eu fiz isso. Como que eu perdi a caneta que meu avô me deu? Que cabeção que eu fui. Eu não acredito que eu fiz isso. E aí depois a gente oscila e vai para o outro polo, chamado esperança. A gente fala, mas quer saber? Não, eu perdi a caneta do meu avô, mas a foto dele tá ali, eu não vou esquecer ele nunca, ele tá aqui no meu coração, a vida que segue. Ai, mas caramba, eu não acredito que eu perdi a caneta do meu avô. E a gente fica fazendo essa oscilação. O nome disso é luto. Esperança e medo estão sempre juntos. Não existe esperança sem medo. Esperança é uma reação ao medo. E o luto é a oscilação entre esperança e medo. E eu via isso em graus que eu nunca tinha visto, porque as duas emoções eram muito intensas. E eu comecei a lembrar também das coisas que eu andava estudando de neurociência e neurobiologia. E esse paper, por exemplo, ele é bastante impactante. É um paper publicado na Science, veja, Science, não é qualquer revista. Eles pegaram pessoas, voluntários normais, e botavam na ressonância funcional para jogar videogame. Na primeira fase do jogo, o voluntário jogava videogame e tinha que fugir de um labirinto. Tinha um labirinto, tinha que pegar lá umas frutinhas e escapar do labirinto. Pac-Man. E aí, na ressonância, na primeira fase, o que acontecia é que o que estava ativo nessa hora era execução, planejamento e execução, córtex pré-frontal. Na ressonância funcional, era o córtex pré-frontal ativo, fazendo planejamento e execução. Ah, eu vou para cá, eu vou para lá, pego a fruta antes, ou tento a saída antes, enfim, planejamento e execução. Segunda fase do jogo, apareceu o fantasminha. E o fantasminha tentava te pegar. Se o fantasminha te pegasse, o voluntário tomava um choque real. E aí eles aumentavam a intensidade do choque, aumentavam a dificuldade do jogo. O resultado é que as pessoas estavam começar a ficar com medo e muito medo de serem pegas e tomarem choque. E quando as pessoas estavam com muito medo, na ressonância funcional mudava o padrão de ativação. Apagava o córtex pré-frontal e as pessoas operavam totalmente em límbico, em modo luta ou fuga. Em luta ou fuga, você não precisa do seu pré-frontal. Pelo contrário, o pré-frontal atrapalha. Você precisa de uma reação rápida, lutar ou fugir. Você não pensa qual é a chance, a probabilidade de eu ganhar do leão, a probabilidade de eu sobreviver ao pulo no abismo. Ou você vai para o leão ou você pula no abismo. É 0 ou 100. É tudo ou nada. É luta ou fuga. É límbico puro. Quando a gente está com muito medo, a gente opera em límbico. A gente não usa pré-frontal. E aí eu fico me perguntando, por que raios a gente fica discutindo o risco-benefício das coisas com paciente ou familiar que estão morrendo de medo, com seu pré-frontal apagado, com sua capacidade de pesar e planejar comprometida nesse momento pelo medo? E eu via isso acontecendo em altas doses na pandemia. As pessoas com muito medo, é tudo ou nada. Mais do que isso ainda, o que eu via era um outro negócio que eu já andava estudando há um tempo, chamado racionalização. Racionalização, o Freud tinha descrito lá no começo do século XX, mas nos últimos 50 anos tem tido bastante estudo interessante sobre isso. Racionalização, e esse estudo é um estudo interessante que põe as pessoas em ressonância funcional, eu vou resumir aqui, não vou, depois a gente pode até discutir melhor o método, mas o resumo da ópera é que algumas pessoas, quando estão com muito medo, elas produzem cognições rápidas que não envolvem áreas mais deliberativas, por exemplo, como o pré-frontal, e elas só produzem uma deliberação muito rápida usando o ventromedial, que ela não tem nenhum sentido lógico. Ela só tem um sentido: acalmar o próprio medo. Não é sobre lógica, é sobre medo. E as pessoas começam a falar algumas coisas que não fazem nenhum sentido. E a gente começa a tentar argumentar com as pessoas usando lógica, o que, por sua vez, não tem lógica. De novo, é sobre medo. Quando as pessoas estão com muito medo, elas não deliberam.
Elas lutam ou fogem. E o jeito que elas lutam é com palavras, é com racionalizações, inventando argumentos. E se a gente entra nessa discussão de argumentos racionalizados por medo, é um buraco negro de discussão. Ela não leva a lugar nenhum. Eu via isso acontecendo em altas doses na pandemia. É, um exemplo que eu via na pandemia e vejo até hoje em discussões qualquer beira do leito é o paciente ou o familiar recebe uma notícia de um mau prognóstico. Sei lá, o paciente está morrendo ou o familiar do paciente está morrendo, a gente vai lá e fala. Aquela pessoa que recebe essa notícia, ela tem um luto naquele momento. Na hora que a gente fala de prognóstico, a gente causa um luto. Tinha um plano, esse plano mudou. E as pessoas começam a oscilar entre medo e esperança. E elas frequentemente expressam esperança. Ela está com medo, ela expressa esperança. E ela fala, ai não, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. O que é meio polêmico é que do outro lado tem um médico. E assim, é meio polêmico o que eu vou falar, nem todo mundo concorda, assim, mas algumas pessoas dizem que talvez, quem sabe, assim, médicos são humanos. E se realmente isso for verdade, e se realmente médicos forem humanos, na hora que o médico tem um plano e esse plano se frustra, essa pessoa também entra em luto. E ela também começa a oscilar entre medo e esperança. E quando ela escuta alguém falando, não, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, o médico está vendo, mas o paciente está morrendo, essa frustração, esse medo, a pessoa fica com, o médico fica com medo e reage ao seu medo. E o jeito que nós médicos reagimos com o nosso medo, a gente volta para nossas zonas de conforto, para as coisas que a gente estuda mais, que é basicamente doença. E aí, o que a gente vai? A gente fala mais sobre gravidade. E a gente vira e fala assim, não, mas dona Maria, a senhora não entendeu. A paciente, ela tem 120 anos, tem 18 comorbidades, e ela gabaritou o SOFA. Está com 24 de 24. Nenhum paciente no PubMed sobreviveu a isso. O que o outro lado reage é com mais esperança, porque é uma reação ao medo, não é sobre argumentos, é sobre medo. E essa discussão, ela continua até enlouquecer as pessoas. E ela continua e continua tempos e tempos sem parar. E eu vejo isso acontecia na pandemia e continua acontecendo. E as pessoas não se dão conta que o que está acontecendo é isso. É, mais ainda, acontece também que quando a gente começa a fazer assim, o resultado disso tudo é que isso modula a nossa empatia. Quando a gente começa a colocar nós contra eles, isso modula a nossa capacidade empática, e dependendo do jeito como a gente rotula o outro grupo, a gente não só diminui a nossa capacidade empática, como a gente começa a ter prazer na dor do outro. É, in- é conflito de grupo e modulação neural de empatia. E eu via isso acontecendo. E eu via isso acontecendo em doses que eu nunca tinha visto, que ficou escarrado. Além disso acontecer em altas doses, o que eu estava vendo também eram níveis baixíssimos de confiança. Por todas as questões, inclusive políticas, que a gente viveu durante a pandemia, as pessoas tinham uma turma que achava que não existia pandemia, que era invenção, que era só uma gripezinha e não sei o quê. É, as pessoas não acreditavam na gente, profissional de saúde. Não achavam, não é possível que é grave. Eu tomo aqui meu remédio, uma cloroquina e fico bem. É, era uma panela de pressão. Era uma panela de pressão com muita emoção, com baixa confiança, e foi daí que saiu esse modelo novo de comunicação. É, então, o porquê disso foi por conta de tudo isso que a gente viveu. Mas o que que foi esse modelo novo? Eu percebi que aquilo lá tudo que a gente fazia, ele basicamente, Spikes é uma versão pré-histórica disso tudo aqui. Tem gente que parou lá no pré-histórico ainda, mas isso aqui é um pouco mais refinado que Spikes. Mas Spikes entra na mesma coisa. É,
Isto tudo aqui, esses modelos mais tradicionais de comunicação, eles basicamente eram modelos cognitivos. E o que estava acontecendo ali era que se a gente não conseguisse fazer uma adequada sintonia emocional e com uma base de confiança, não tinha argumentos possíveis. Não era sobre deliberar, não era sobre lógica, era sobre emoção e confiança. E mais ainda, em alguns cenários, em algumas situações, existe um nível abaixo do chão que a gente chama de esgoto ou de nível tóxico, que é quando, por exemplo, o familiar ou o paciente ameaça, seja física ou verbal, o profissional de saúde, que infelizmente acontece de vez em quando. Quando a gente está nesse nível tóxico, quando tem ameaça à integridade física, ou uma ameaça verbal, eu te pergunto, como é que você tem uma conversa que é efetiva e empática com alguém que está te ameaçando? A resposta é simples: você não tem. No nível tóxico, no esgoto, você não conversa. O que que você faz se você está no esgoto e a pessoa está te ameaçando e você quer fazer uma comunicação efetiva e empática? Você coloca limite. Se a pessoa não respeita o limite, você sai do esgoto. Deixa a pessoa lá. Exemplo: sei lá, o familiar tá xingando, ameaçando, sendo, sei lá, machista, homofóbico, sei lá, o que você quiser. É, o que você faz? Você coloca o limite. Fala, olha, desculpa, o senhor está gritando e eu estou me sentindo ameaçado. Desse jeito não dá para conversar. O senhor pode, por favor, parar de gritar? O que eu vejo é que a imensa maioria das pessoas que estão gritando nessa situação, elas perdem a compostura nessa história. Muitas falam assim, ah, não, desculpa, doutor, desculpa, eu perdi a cabeça, eu tô muito transtornado, preocupado com a minha mãe, sei lá, não sei o quê. Eles falam, não, tudo bem, sai do esgoto, tá tudo bem, vamos conversar. Mas tem algumas pessoas que não fazem isso. Tem uma minoria que fala, é isso aí mesmo, eu tô gritando, eu já é. O que que você faz? Fala, então, senhor, me dá licença, eu vou chamar ajuda. Não converse no esgoto. No esgoto não tem conversa. No esgoto você põe limite, se a pessoa não respeita o limite, você sai e pede ajuda. Pede ajuda para um colega, pede ajuda para alguém mais sênior, pede ajuda para segurança. Não converse no esgoto. No esgoto não tem conversa. E este é o modelo da hierarquia da necessidade de comunicação. Agora, como colocar isso em prática? No esgoto, é isso que eu falei. No esgoto, se você está no esgoto, coloca limite. Não respeitou o limite, você sai. Mas muitas vezes você coloca o limite, as pessoas voltam falando, não, desculpa, desculpa, doutor, perdi a cabeça, não sei o quê. Aí então você volta, você saiu do esgoto, então você vai para a base. A base de tudo é confiança. E confiança, ela é, acima de tudo, uma emoção. Ela é antes da gente ser humano com um polegar opositor e neocórtex desenvolvido. Mamíferos sociais, eles precisam de confiança e é entendida como uma das primeiras emoções a se desenvolverem do ponto de vista de evolução da espécie, porque ela é a emoção que te faz aproximar ou se afastar. Mamíferos sociais, você pode mensurar grau de confiança por um comportamento que mamíferos têm, que é olhar no olho. Esse comportamento de olhar no olho, ele é tão forte que ele não é só entre espécies, ele é interespécies. Quando a gente olha no olho de alguém, o resultado é que a gente consegue entender melhor a intenção do outro. Isso promove relação de confiança e isso é intuitivo. Isso é vem junto com a evolução. Mãe, mães e nenês de mamíferos fazem isso. E quando a gente faz isso, o resultado é que libera ocitocina. Todo mundo deve ter estudado ocitocina no parto, mas ocitocina no cérebro, o resultado que a ocitocina faz no cérebro, ela diminui a atividade do eixo da adrenal pituitária e diminui aquela sensação de ameaça, e toda a nossa reação de luta ou fuga.
Além disso, ela libera dopamina no mesolímbico, nosso sistema de recompensa. Ou seja, a gente acalma e se sente bem. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer de novo. Olhar no olho acalma. Isso é tão forte que isso é transespécies. Nesse estudo aqui da Science, eles fizeram isso não entre dois, mãe e nenê, ou um casal de humanos, mas entre o humano e o seu cachorro, comparado com o humano e o seu lobo. Pois é, tem uns loucos que criam lobo. E o lobo, você pode até treiná-lo, mas ele, como é uma espécie selvagem, ele não é domesticável. Ele pode ser treinável, mas ele não desenvolve vínculo. Então, quando o humano fazia um olhar prolongado com o seu cachorro, 30 minutos depois, tinha um pico de ocitocina nos dois, no humano e no cachorro. Quando o humano fazia um olhar prolongado com o seu lobo, 30 minutos depois, não tinha ocitocina em nenhum dos dois. Não faz vínculo. A marca do vínculo e da confiança é olhar no olho. E isso é biológico. Então, como é que você faz um vínculo de confiança numa situação de extrema ameaça, como, por exemplo, uma situação de vida ou morte, quando a pessoa não te conhece, não confia em você e está com a vida dela em risco e você está responsável pela vida dela? Você precisa fazer contato visual. Você precisa olhar no olho. Então, faça primeiro o contato visual. Olha no olho. E depois, além de mamíferos, a gente está discutindo uma relação profissional-paciente. A gente tem os nossos instintos, mas a gente é mais do que instinto. E uma estratégia importante para negociação e desenvolvimento de confiança, e essa é uma estratégia de negociação que se usa em geopolítica, é trazer os valores mais importantes para a mesa no começo da conversa. Quais são os valores mais importantes nessa relação profissional-paciente? É beneficência mais autonomia. Não é só beneficência, paternalismo, e não é só autonomia, consumerismo. É os dois, relação compartilhada. E como é que a gente poderia trazer os valores mais importantes à mesa da forma mais sintética possível? É trazendo a essência deles. A essência da beneficência é se importar. Não existe beneficência possível sem se importar. Não existe autonomia possível sem falar a verdade. E, por sinal, se importar e falar a verdade também são grandes fontes de desconfiança. As pessoas não confiam porque não estão falando a verdade ou porque não se importam. Então, o que você faz? Você traz esses valores para a mesa no começo da conversa. Como? Você faz um contato visual e faz um compromisso com aquela pessoa. Fala assim, olha, eu vou te falar a verdade, seja boa, seja ruim. E a gente vai fazer o que é melhor para você. Tudo bem? Podemos seguir assim? Na pandemia, quando a gente fazia isso no vídeo, as pessoas começavam a chorar. Aqueles pacientes que estavam recusando intubação e aí tinha passado o residente a noite inteira tentando convencer a pessoa que ela precisava ser intubada, aí eu chegava lá de manhã e fazia isso, a pessoa estava fugindo com o olhar, ela voltava o olhar e fazia contato visual. Eu falava, sim, tudo bem, doutor. Você tem a base. E com a base, você vai começando a andar. Toda vez que você sentir enroscar, você volta para a base e refaz o compromisso. Uma vez que você fez esse compromisso, aí você segue adiante. E seguir adiante é falar sobre emoções. Mas aí, falando de emoção, não é sobre Freud, é sobre Darwin. Darwin, um dos maiores gênios da humanidade, também um dos mais mal compreendidos da humanidade. Ele tem três obras-primas, uma melhor que a outra. Todo mundo já ouviu falar da Origem das Espécies, a primeira obra-prima dele. Ele percebeu que temos um antepassado comum, tem uma seleção natural que favorece o mais adaptado. Veja, não é o mais forte. Se fosse o mais forte, o mundo estava cheio de dinossauro. É o mais adaptado.
Origem das Espécies, primeira obra-prima dele. A segunda obra-prima do Darwin é esse livro chamado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Ele percebeu que tinham 5 emoções básicas que... Ops, opa, Siri, vamos Siri. É, tinham 5 emoções básicas que animais expressavam, diferentes animais expressavam usando os mesmos músculos, as mesmas emoções, os mesmos músculos, diferentes animais. As emoções você já deve ter ouvido falar: medo, nojo, raiva, tristeza e alegria. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar divertidamente. Não é coincidência. Divertidamente tem uma baita de uma consultoria de neurociência. É, essas emoções básicas, ele percebeu, bom, se tem as mesmas emoções, os mesmos músculos, diferentes animais, e temos um antepassado comum e uma seleção natural favorece o mais adaptado, portanto, essas emoções tiveram um papel na sobrevivência. Elas tiveram um papel na adaptação. E qual que seria o papel das emoções favorecendo a adaptação da espécie? Ele sacou que emoção comunica. Se eu sou uma zebra e estou lá pastando distraído na savana, e de repente eu vejo um leão à espreita e tem uma reação de medo, e você é outra zebra e vê a minha expressão de medo e consegue perceber a minha expressão de medo e sente medo também, nós dois vamos ter uma descarga de adrenalina e cortisol e vamos estar mais preparados para lutar ou fugir, nesse caso, por exemplo, para fugir. Então, ele percebeu que a emoção comunica. Tudo aquilo que as pessoas ficam falando, não verbal, não verbal, não verbal, é simplesmente expressão das emoções. Emoção comunica muito fácil. A gente percebe emoção antes da gente ter consciência que a gente percebeu. E 200 anos depois, com muita neurociência depois, isso aqui é do livro-texto do Kandel, Prêmio Nobel de Medicina, um livro-texto maravilhoso, onde o Antônio Damasio escreve o capítulo sobre emoções. E o que se percebe hoje com neurociência em cima de Darwin é que se emoções, elas não são uma coisa, eu acho que às vezes a gente pensa que emoção é tipo um miasma. Não sei se vocês conhecem esse conceito de história da medicina. Lá nos idos de 1600, 1700, as pessoas achavam que as infecções eram causadas por miasmas. Então chegava um miasma, e aí junto com o miasma vinha a peste negra para a cidade. Chegava um miasma e de repente as pessoas pegavam uma doença. Até que veio lá e falou assim: não, que miasma é nada, isso aqui é um bacilo, isso aqui é uma bactéria. Esquece miasma, é biologia. Eu acho que as pessoas acham que emoção é tipo miasma. Isso é emoção, uma coisa meio vaga, meio etérea, meio mística. Não, emoção é biologia pura. Emoção serve como dica para comportamento apropriado em resposta a um desafio do ambiente. A emoção é rápida, ela não requer esforço, porém, ela tem uma baixa acurácia. Ela nos provê sinais automáticos de perigo ou vantagem. A gente primeiro sente e aí depois a gente pensa. E a perda de emoção não faz com que a gente vire senhor Spock e um ser extremamente racional. Não. Comprometimento das nossas capacidades emocionais piora a nossa capacidade de planejar. Pessoas que têm comprometimento em estruturas neurais relacionadas à emoção, elas não conseguem fazer planejamento. E mais ainda, emoção comunica e o modo como a emoção comunica é via empatia. E empatia não é uma coisa reservada para seres humanos elevados. Empatia é uma capacidade neural comum a mamíferos. Esse estudo, essa revisão da Nature é maravilhosa, na minha opinião. Ela deveria ser fundante para todo profissional que está entrando para começar a estudar saúde. O que se mostra é que existem níveis de empatia. Existe um nível mais básico, que é simplesmente copiar o comportamento. Existe um nível um pouco que exige mais capacidade neural, que é empatia afetiva. É conseguir sentir o que o outro está sentindo. E existe um terceiro nível, que é a empatia cognitiva,
que ela exige mais capacidade neural ainda, e essa empatia cognitiva é o target helping, é o ajudar especificamente aquilo que está causando, por exemplo, o sofrimento do outro. Eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente se foca tanto nessa empatia cognitiva e a gente esquece tanto dessa empatia afetiva que muitas vezes a gente causa sofrimento tentando ajudar o sofrimento. É, e, e é interessante ver também que essa empatia afetiva, ela é a base, é o mecanismo necessário porque acontece um comportamento comum em mamíferos, que é um comportamento de consolar. Mamíferos consolam mamíferos. É, chimpanzé, quando vê um outro chimpanzé em sofrimento, ele consola, ele acalma aquele chimpanzé em sofrimento. E para isso acontecer, isso é super bem estudado, é um mundo de conhecimento que tem por trás disso. Existem alguns checkpoints para que um mamífero consiga consolar outro mamífero. Alguns comportamentos necessários. O primeiro, tem lá um chimpanzé em sofrimento. O outro observa. Primeiro checkpoint, ele tem que se deixar contagiar pelo afeto. Ele sente um pouco daquela dor. Primeiro checkpoint. Alguns não deixam isso acontecer. Você pega esse grupo de chimpanzé ou de bonobo, alguns simplesmente veem algum lá em sofrimento e saem e vazam. Alguns outros não, eles ficam lá. E na hora que eles veem um em sofrimento, eles ficam estressados também. Primeiro checkpoint. Segundo checkpoint, ele tem que controlar a sua própria emoção. Ele está lá estressado, com medo, porque ele viu um com medo, ele tem que regular o seu próprio medo, porque quando a gente está com medo, a gente não consegue empatizar, a gente trava. Então, o segundo checkpoint é controlar a própria emoção, controlar o próprio medo. Difícil. E o terceiro checkpoint, aí sim, é o comportamento de consolar. E mamífero consola mamífero nem com palavras, porque só os humanos falam. Mamífero comporta mamífero, consola mamífero com um comportamento de ressonância afetiva. Simplesmente ressoa a outra emoção num tom um pouquinho menor. E isso acalma. Mãe faz isso com o nenê instintivamente. O que que você pode fazer é transformar isso em um comportamento para a pessoa de saúde. É o que a gente começou a fazer na pandemia. Então, a primeira questão é você fazer, primeiro checkpoint é você deixar se contagiar. Como é que você faz isso? Fazendo uma pergunta. Mas veja, não é qualquer pergunta. E não é uma pergunta sobre o que que você está sabendo da sua doença. Perguntar o que você está sabendo da doença põe as pessoas em defensiva e abre a porta das racionalizações. Não, não vai por aí. Vai por um outro caminho. Pergunta o que te preocupa. Na hora que você pergunta para o outro o que está te preocupando, aquela pessoa vai expor as suas emoções, os seus medos, as suas preocupações. E aí você vai começar a escutar. E na hora que você começar a escutar, vai acontecer a coisa mais difícil de todas. Porque a pessoa vai começar a falar um monte de coisa e de repente eu tenho certeza que vai pular na sua cabeça um pensamento intrusivo falando: caramba, eu não liberei a prescrição do leito 3. É sempre assim. Caramba, eu não mandei aquele e-mail. Meu Deus, eu ainda tenho 8 pacientes para ver. Pula um outro pensamento. O que você tem que fazer? Você tem que gentilmente voltar a sua atenção para o outro e continuar escutando. Esses pensamentos intrusivos acontecem toda hora. O, a habilidade é aprender a voltar, porque a atenção sai, mas a gente precisa aprender a gentilmente devolvê-la para o foco. E mais ainda, é, a gente pode tentar entender qual é a emoção que está vindo ali de trás. É como se a gente aprender a desviar
das cognições e do monte de palavrório que vem e tentar focar em qual emoção que está vindo ali. Então, sei lá, o paciente de 120 anos, com 18 doenças, com Covid e disfunção de todos os órgãos, e aí o filho, você pergunta, então, o que está te preocupando? Ai, doutor, estou me preocupando que a mamãe é uma guerreira e eu tenho certeza que ela vai ficar bem. Você regula a sua própria emoção, você se acalma, você foca e você tenta identificar qual a emoção que está vindo de lá. Qual a emoção que você vê que está vindo deste filho? Fala, não, eu tenho certeza que a mamãe vai ficar bem. Ela tem 120 anos, ela já passou pela gripe espanhola, ela vai passar pela pandemia de Covid também. Emoção é esperança. Você deixa a cognição passar e foca na emoção. A emoção aqui é esperança. Então, o que que você faz? Você foca na esperança. Fala, olha, é tudo que eu gostaria. Conecta, ressoa. Fica junto com a pessoa ali um pouquinho naquela esperança. Você gostaria que essa paciente de 120 anos, com 18 comorbidades, com sofá de 24 em 24, ela, de repente, ela se estubasse, ela arranca o Charlie e sai andando pelo corredor da UTI, não só mais saudável, mas como mais jovem e mais rica? Você gostaria que isso acontecesse? Se você gostaria que isso acontecesse, você pode ressoar a esperança das pessoas. É isso, é um sonho. Fica um segundo ali com aquela pessoa e sonha junto com ela por um segundo. E fala assim: é tudo que eu gostaria. E fecha a boca. Não precisa falar, mas é muito grave. Não precisa. Se for difícil para você, lembra, putz, eu assisti aquela aula no Unifesp, aquele cara falou para esperar 5 segundos. Conta 5 segundos na sua cabeça em silêncio. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai ver que 5 segundos depois, aquela pessoa vai oscilar. E ela vai oscilar do da esperança para o medo. E o que que você faz? Você conecta de novo. Você conecta na esperança, fecha a boca, espera. A pessoa vai elaborar o luto sozinha. E aí ela fala, mas é muito grave, né, doutor? E aí o que você faz? É muito grave, sim. E a gente está aqui, vai sempre te falar a verdade e vai fazer o melhor por ela. Conecta de novo. Não conserta, não muda, não analisa, não fala sobre tratamento, não fala sobre. Não, só conecta, consola, empatia afetiva, acalma as pessoas. É isso que é consolar. É isso que eu acho que a gente não faz às vezes. E quando, às vezes, jantar de família, as pessoas lá, que não são profissionais de saúde, viram e falam: ah, mas os médicos são muito frios, os médicos não se importam. Ah, o que eles estão falando é que a gente não faz isso. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não aprendeu, a gente está tão focado em tantas coisas que a gente precisa fazer, cognitivas, que a gente não faz isso, que isto é consolar, é isso que acalma, é isso que possibilita que aquelas pessoas possam usar o seu pré-frontal e deliberar também. E aí depois que você acalma, depois que você ressoa, você pode fazer uma outra pergunta, se você não acalmou o suficiente, você faz, então é tudo o que eu gostaria. E o que mais te preocupa? A pessoa continua falando, e você faz e pergunta, e escuta, ressoa, pergunta, escuta, ressoa, até acalmar. Acalmou? Aí você vai para a parte cognitiva. Aí você pode discutir todas as questões deliberativas que todos aqueles métodos mostram, mas que a gente acabou também mudando durante a pandemia. A gente acabou adaptando aquilo por um outro modo que é parecido, mas é um pouco diferente, onde a gente começa contando uma história. Na parte cognitiva, é uma parte lógica. Então, por favor, seja lógico. Para ser lógico, a gente tem que partir do mesmo lugar. E o mesmo lugar é contar uma história. É muito difícil para humanos absorverem muitas informações. O jeito mais fácil que nós humanos absorvemos informações é através de histórias. Eu fico lá todo dia na UTI, enchendo os pacovados dos meus residentes para que eles possam passar o caso falando em sistemas, por sistemas. Mas na hora de falar com a família, não faz sentido falar por sistemas.
Então, neurológico, ela está assim, cardiovascular, a gente diminuiu a adrenalina, respiratório está melhor, DFI. Não faz sentido para a família. Para alguém conseguir entender por sistemas, ela tem que ter uma formação por trás para conectar o cardiovascular com o renal. Senão são duas informações vagas, soltas. É, então, o jeito mais fácil é contar histórias. História tem um título, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. O tema é a história de onde estamos. É só do presente para o passado. Não tem futuro. Não tem o que vamos fazer ou o que não vamos. É só do presente para o passado. A gente tem que sair todo mundo no mesmo lugar. Então, conta uma história. Título: Estou muito preocupado com Dona Maria. Introdução. Dona Maria tem 120 anos. Tem 18 doenças. Desenvolvimento. Aí ela agora pegou Covid, o Covid espalhou, atacou o pulmão parou de funcionar, a gente teve que entubar e ela está respirando por aparelho. Conclusão, estamos preocupados com Dona Maria. Ela tem uma linearidade. Ela tem um começo, meio e fim. E ela, o fim dela é o presente, não é o futuro. E aí, de repente, você fala isso e o filho fala assim, nossa, sério, entubou? O que você faz? Você volta para a emoção. Ah, o senhor não estava. Nossa, sério, entubou? Faz uma pergunta. O senhor não estava sabendo que entubou? Não, não estava, porque. Escuta, ressoa a emoção. Nossa, imagina que deve ser assustador de escutar. Ressoa. Pergunta. É, o que mais está te preocupando? Não, não, não é isso, doutor. E agora? O que tem pela frente? As coisas vão. Aí você fala de o que tem pela frente. E aí, para falar de prognóstico, um jeito que eu acho fácil de falar prognóstico é um jeito em três passos. Você começa normalizando a incerteza. Eu não sei o que vai acontecer com você ou com o meu paciente amanhã. Não sei, verdade. Eu não falei que ia falar a verdade? Então, eu vou falar a verdade, eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe o futuro. A gente não sabe. Um. Dois, a gente não sabe o futuro, mas a gente sabe o passado. Eu não sei o que vai acontecer com esse paciente, mas eu sei o que aconteceu com outros pacientes nessa situação. Os outros pacientes da situação, o melhor cenário é esse, e isso acontece com a maioria das pessoas. O pior cenário é esse, e isso acontece com, sei lá, 3 em cada 10 pessoas. Fala o melhor e fala o pior. Se você tiver um número, fala um número. O jeito melhor de falar número não é falar 70%. É difícil entender 70%, mesmo para quem tem pós-graduação e doutorado. É mais fácil falar 7 em 10. 2 em cada 10 melhoram, 8 em cada 10 pioram. E essas pessoas que pioram, infelizmente, acabam morrendo. Esses 2 em cada 10 que melhoram, eles melhoram, mas eles não ficam como eles ficaram, como eles estavam. Isso é o jeito de falar sobre o diagnóstico. E três, volta para a emoção. É, o, volta para a emoção. Aborda de novo a emoção. Porque na hora que você fala de prognóstico, vai gerar um luto, vai gerar uma emoção. Então, o que você faz? Você conecta de novo. Conecta com essa emoção. Faz uma pergunta. E fala, a senhora estava sabendo disso? Estava imaginando isso? Como é que a senhora recebe essa informação? Não, doutor, eu tenho certeza que ele vai ser 1 em cada 10. A sua resposta é tudo o que eu gostaria. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Você conecta. Na hora que a gente conecta, o que é interessante é que mamífero consola mamífero, não é porque ele teve aula de bioética. Mamífero consola mamífero porque quando a gente faz isso, isso faz a gente se sentir bem, além de acalmar o outro. Isso protege de burnout. Isso liga a gente com um propósito que, na minha opinião, é o propósito que 100% das pessoas que estão aqui assistindo essa aula levou à profissão. Foi isto. Foi esse sentimento que faz a gente virar profissional de saúde e que a gente acaba esquecendo dele, porque a gente fica querendo consertar na parte cognitiva. Sim, a gente pode tentar consertar na parte cognitiva, mas a gente pode consolar e conectar na parte afetiva também. E uma coisa favorece a outra. Então, você primeiro conecta, primeiro acalma, e depois você fala. E aí, o que é interessante é que na hora que a gente fala de prognóstico, e se a gente prometeu que ia falar a verdade, você tem que falar a verdade. Você não tem que ficar filtrando, censurando informação. Eu tenho que falar a verdade, meu amigo, você vai ter que falar. Fala. Fala o que você sabe, fala o que você não sabe. E aí o que é interessante é que depois dessas conversas de prognóstico,
as conversas de valores, elas pulam a mesa. Até porque um dos jeitos que a gente elabora a luta é contando história. Pode observar, velório. O que as pessoas fazem em velório? Contando a história do morto. Não, porque, poxa, lembra aquele dia, lembra aquilo? O que a gente está fazendo? A gente está elaborando luto. A gente elabora luto contando história. É, quando a gente fala de prognóstico e a gente gera um luto, porque o mundo presumido caiu, as pessoas começam a elaborar o luto contando história. E nessa história está a biografia, nessa história estão os valores. É o que a gente precisa aprender para fazer uma boa decisão compartilhada. E a gente aprende sobre valores. Como que a pessoa estava lidando com a doença, o que que é importante para ela, o que que era sofrimento para ela. A gente aprende sobre valores. E aí, você aprende sobre valores, você entende o prognóstico, entende a biologia, entende os valores, você junta tudo num objetivo de cuidado. É, quem não sabe para onde quer ir, todos os caminhos levam à confusão. Você primeiro estabelece o que que você quer buscar com seus tratamentos. Qual é o objetivo do cuidado? O objetivo é tentar reverter a doença, independente do sofrimento que isso causa. É um objetivo, ele é legítimo em muitas circunstâncias. Ou não, é o oposto. O objetivo é cuidar do sofrimento e deixa a doença para lá, agora o nosso foco é cuidar do sofrimento, amenizar o máximo que a gente puder e deixa a natureza seguir o rumo dela. Também é legítimo em algumas situações. Ou é alguma coisa no meio. Ó, a gente vai tentar tratar a doença sem causar mais sofrimento. Objetivo primeiro. Alinhou o objetivo, está todo mundo na mesma página, no mesmo objetivo comum, aí você falta. Então, para a gente conseguir esse objetivo de, sei lá, é, tratar a doença, mesmo que se cause sofrimento, então o caminho até lá, a gente vai entubar, vai fazer dialisar e depois a gente vai correr para a cirurgia. Ou não. Se o objetivo é garantir o controle de sintomas, garantir o conforto, permitir a evolução de forma mais natural, mais digna e pacífica possível, esse é o objetivo? Aí, então, o caminho até lá, olha, então a intubação não faz sentido, a diálise não faz sentido, a reanimação não faz sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar da dor, vai cuidar da falta de ar, vai deixar vocês mais perto e vai deixar o teu seguir mudar. O objetivo primeiro e depois o plano. O plano é o tratamento. E aí a gente especifica o que nós, profissionais de saúde, estudamos, que é o caminho até lá. Guias. Podemos ser bons guias. Se a gente sabe qual é o objetivo que a pessoa quer chegar e a gente dá para as pessoas informação verdadeira sobre o que a gente sabe e constrói junto uma decisão compartilhada. Ou seja, a gente sabe da parte da biologia, o paciente barra família sabe da parte da biografia e a gente aprende com o outro e faz uma decisão compartilhada. E volta para os níveis anteriores toda vez que dá ruim. Você começa a ver que você começa a discutir, ah, não, então, sei lá, então, por aí, então, que não vai, a intubação não faz sentido. Aí fala, não, como assim intubação? Aí você volta no objetivo. O objetivo não faz sentido, você volta nos valores, vai voltando, volta na emoção, volta na confiança. E você vai construindo isso que nem um procedimento. Eu faço isso basicamente desde a pandemia, todo santo dia. E foi um dos motivos que me fez me apaixonar de novo pela UTI. Porque integrar esses conhecimentos de cuidado paliativo na UTI de todos os pacientes é de uma potência que eu jamais imaginava que existia. Eu acho que a gente consegue fazer uma UTI melhor e um cuidado paliativo melhor fazendo as duas coisas juntas. Mais ainda, isso faz uma efetividade de UTI que, pelos dados, pelo menos que tem no HC, nenhuma outra UTI consegue. Mais ainda, isso gera muita satisfação, seja de paciente familiar, mas muito de nós profissionais. Porque a gente consegue cuidar do sofrimento e tratar de doença. Mas para isso precisa de método, precisa de técnica. Para finalizar, porque eu estou estourando meu tempo, é, três mensagens para deixar aqui, depois a gente abre para a discussão. Emoção não é boa ou ruim, emoção é. Ela simplesmente acontece. Na hora que ela acontece, não adianta fingir que ela não aconteceu. Ela faz parte. Ela faz parte do nosso processo cognitivo, inclusive. Ter consciência das nossas emoções faz com que a gente consiga reagir adequadamente a elas. Não ter consciência
delas faz com que a gente vire escravo delas sem perceber. Não tente consertar uma emoção forte que aparece do paciente familiar com novas informações. Não tente explicar coisas quando aparece uma emoção muito forte. É mais empático e efetivo primeiro dar espaço para as pessoas elaborarem aquilo, você ressoar com aquilo, aí você acalma e depois você vai para a informação. E monitore confiança por contato visual. Se você vê que perdeu o contato visual, você volta para a base, fazendo contato visual e reafirmando valores importantes, como falar a verdade e buscar o melhor para aquela pessoa. Para quem tiver interesse pelo HCX, a gente montou esse curso com o objetivo de ser rápido, ser assíncrono, online e barato, disponível para quem precisar, que vai mais fundo que essa aula aqui. Ele está disponível. E o artigo original onde a gente publicou esse método está aqui. Ele é Open Access. Eu tive a grata surpresa de receber da revista outro dia que é o artigo mais lido da revista nesse momento. Ele está disponível também para quem tiver interesse, com um pouco mais de profundidade do que eu consegui apresentar aqui. É, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço mais uma vez ao convite da Dani, da Flávia, e a oportunidade de estar aqui, da Lívia, a oportunidade de estar aqui na reunião da Unifesp, e fico à disposição para dúvidas, comentários e perguntas. Obrigado por todos. Obrigada, foi ótimo, como sempre. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Renato. Ele pergunta assim: esse modelo de padronizar as emoções em classificações racionais não traz um risco de trazer um tom de artificialidade na ressonância? Entendo que a abordagem é muito rápida para uma ressonância mais elaborada, mas eu pessoalmente me vejo muitas vezes ressonando de uma forma mais superficial do que eu poderia. Existe algum outro modelo teórico mais elaborado, além dessas 5 emoções básicas de Darwin? Ó, acho que aí tem várias coisas diferentes desculpa, deixa eu só me ajeitar minha tela aqui, que eu não estou me ajeitando aqui. Peraí, desculpa. Eu parei o compartilhamento, né? Não, ainda está compartilhado. Agora Ah, parou. então era isso. Agora foi. É, então, desculpa, quem que perguntou mesmo qual é o nome da pessoa? Renato, Renato. Então, Renato, eu acho que aí tem duas coisas diferentes. Uma coisa são as emoções básicas que o Darwin demonstrou. É, o, sim, o negócio do Divertidamente, ele é interessante porque ele é muito, vamos dizer assim, fácil de entender e muito embasado tecnicamente. Então, o que Darwin mostrou é que tem essas 5 emoções instintivas, e o que é legal, que a neurociência mostra hoje, é que ele estava corretíssimo, porque essas 5 básicas, elas inclusive compartilham os mesmos mecanismos neurais. Sei lá, nojo. Nojo é mediado pela ínsula. Isso é em humano, em cachorro, em macaco, é, é mediado pela ínsula. O comportamento é com base neural. Agora, essas emoções básicas são uma coisa. Os sentimentos são outra coisa. O sentimento, ele é a partir das emoções. Os sentimentos, ele já exige uma consciência das emoções e muitas vezes cognição sobre as emoções, incluindo linguagem sobre as emoções. Então, lá no Divertidamente, vale a pena, é um filme que vale a pena ver mais de uma vez, se tiver criança, então vai ficar fácil. É, ele cria, tem as bolinhas originais e aí depois ele vai fazendo tipo a mistura das bolinhas. A mistura das bolinhas são os sentimentos. As emoções básicas, elas são meio brutas. E elas podem ser adquiridas ou aprendidas. Então, assim, veja, a gente tem os instintos, mas tem um cara chamado Franz de Waal, é um baita primatologista, morreu faz pouco tempo. Uma coisa que ele fala que é legal, e um outro primatologista que virou antropologista também fala muito parecido, é que estudar essas questões todas de biologia das emoções é legal porque a gente reconhece os nossos instintos, mas o que é interessante é que a gente não precisa ficar preso neles.
a partir desse reconhecimento, a gente pode agir diferente. Mas o instinto está lá. É, então, assim, a gente tem essas 5 emoções básicas, mas qualquer um de nós aqui, adulto, humano, com um repertório de vida e de cognição grande, tem muito mais do que essas 5. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é que, assim, veja, é, sim, é uma simplificação, porque tem muita cognição que a cognição e a emoção, elas não são tão separadas desse jeito. Isso é um modelo, evidentemente, didático. Seria muito mais real ver que a emoção também está na cognição. Quer ver um lugar que dá para estudar isso, e é um pouco perturbador estudar isso? Bioética. É, as pessoas adoram achar que bioética é uma coisa cognitiva. É auto-engano. As pessoas querem se enganar com isso. Sim, é cognitivo, mas tem muita coisa de bioética que é profundamente emocional. Tem umas coisas interessantes mostrando que o sentimento moral, ele é um sentimento, ele primeiro é uma emoção. Os sentimentos morais repulsivos, eles compartilham a emoção de nojo, ele acende a ínsula e você consegue predizer se a pessoa vai discordar daquilo na ressonância funcional. Ela primeiro sente nojo e depois ela justifica, e aí você pode justificar de um monte de jeito. Você pode começar a falar uma teoria bioética toda elaborada e explicar, mas geralmente primeiro a gente sentiu. Então, a cognição e a emoção não estão separadas daquele jeito. Seria mais real, e aí viagem na minha cabeça, se você olhasse aquela pirâmide por cima, você ia ver que tudo, que desde a confiança até a emoção, estão participando da cognição também. Mas eu acho que aquilo é um jeito de entender fácil, que assim, se você começa a discutir alguma coisa e você vê que tem uma emoção muito forte, a discussão não é sobre cognição, a discussão é sobre emoção. E a emoção vai acontecer primeiro e depois vai vir a cognição. Nessa mesma temática, só um comentário que foi feito, não é uma pergunta. A Deisiane diz: a raiva, mesmo tão mal vista, tem ligação direta com o nosso senso de justiça, né? Talvez com os nossos valores. Sim. Tem uma pergunta aqui do Álvaro, que ele diz: numa notícia de óbito inesperado, usaria o mesmo modelo? Notícia de óbito inesperada, eu acho que é uma das notícias mais difíceis e mais imprevisíveis, e aí, na minha opinião, também é uma das que menos é, dá para usar o mesmo modelo, mas nem sempre ela tem tempo hábil para isso. Eu acho que a primeira coisa, notícia de óbito inesperado, nunca, nunca faça por telefone. Porque no telefone você não tem nem contato visual. É muito mais difícil de fazer conexão empática sem contato visual. É, então, óbito inesperado por telefone, é, a gente não faz por telefone jamais, e a gente evita fazer, inclusive, por vídeo. Lá na nossa UTI, a gente faz notícia de óbito, sim, por vídeo, às vezes até por telefone, mas sempre óbitos esperados. Então, aquele paciente que está em processo ativo de morte, conversa com a família, fazendo sua família despede, e aí 3 da manhã ele morre, tá todo mundo esperando, a gente comunica. Agora, inesperado não. É, e aí, o inesperado, eu acho que ele é tão pouco tempo e tanta entropia, tanta emoção intensa, que às vezes você vai no que dá. Eu acho que aí o que dá para fazer, você vai no sofrimento emergente. A gente conversa com a pessoa, fala, olha, a gente está aqui para te falar a verdade, para fazer o melhor por vocês. Você nem fala pelo paciente, né? Porque não é verdade, o paciente já morreu. Fazer o melhor por vocês. E aí você pergunta o que vocês estão sabendo, o que você está preocupado. As pessoas falam, mas geralmente ela já foi chamada, ela já vai perguntar, mas ele morreu, doutor? Se você quer falar a verdade, você tem que falar a verdade. Aí, pau. Morreu. Eu sinto muito. Aí, putz, aí a pessoa vai ter uma explosão de emoção. Ela é legítima. O que que a gente pode fazer? Esquece ficar consertando. Não adianta ficar consertando.
É uma emoção legítima, é dor bruta, é tristeza pura. O que você faz? Acolhe, ressoa, fica ali. Infelizmente, a gente vê bastante isso no nosso UTI, que a gente recebe casos de trauma e muitos casos, às vezes, de morte cefálica. Então, putz, é a pessoa, meu, que estava completamente rígida, saudável, sai para trabalhar, o motoqueiro, e arrebentou a cabeça e morreu. É uma tragédia. Infelizmente, uma tragédia comum demais. Eu acho que a gente lida com uma naturalidade que não deveria. Mas, enfim, é, hum, essas tragédias de trânsito tão comuns entre um perfil igual de pessoas, geralmente motoqueiro, geralmente negro, é uma tragédia comum demais. Enfim, é um padrão, não é um acaso. Mas, enfim, é, o, a gente lá na UTI, o que pode fazer quando os familiares dessas pessoas recebem essa bomba? Você fica lá junto, fica junto, e ressoa, e ressoa, e ressoa. Às vezes a gente se emociona, e o que você pode fazer? Tudo bem, se emociona, ué. Faz parte, a gente está ressoando aqui, é um jeito de acolher também. E você fica lá, e às vezes, nessas tragédias horrorosas, às vezes as pessoas ficam muito tempo chorando, e é legítimo. Vou fazer o quê? Vou consertar? Vou falar, não, não, é legítimo, é uma tragédia. Aí você fica com a pessoa. Nesses casos Enfim, específicos, com o agravador aqui, você não tem o tempo hábil para conversar. E não. muitas vezes acontece, tipo, no plantão noturno, em que você tinha zero vínculo, não sabia de nada, e o primeiro contato que você vai ter é esse, né? Então é difícil mesmo. Tem uma E outra aí, pergunta. o que dá para Pode falar. fazer, desculpa só, Não, pode desculpa, Dani, falar. o que dá para fazer é que às vezes é muito intenso e, meu, vida de hospital real, né? Você tem o mundo caindo lá dentro. O que dá para fazer é se revezar. É, então, você fica um pouquinho ali, aí você pede para o outro, aí vem, sei lá, o técnico, vem a físio, vem não sei o quê, a gente vai se revezando. E fica lá, No acolhendo. acolhimento, né? Acolhe. É, se revezando. Tem uma outra pergunta aqui, que é, professor, é do Pedro. Pedro. Professor, boa noite. Muito obrigado pela aula, foi extremamente significativa. Quando o senhor explicou o uso deste método, o senhor trouxe um familiar cujo sentimento demonstrado após a sua primeira abordagem foi esperança, seguida por um momento de lucidez. Após empatia do médico pela emoção. A minha dúvida é, caso não houvesse esse momento de lucidez e o familiar insistisse nesse discurso esperançoso, como uma forma de negação da realidade, como eu deveria proceder, para chegar na etapa da cognição? E em outro caso, caso a família, ao invés de esperança, demonstrasse imediatamente medo e desespero, como acalmá-lo e continuar a conversa? Ótimas perguntas. Veja, o, negação, eu falei da Mia aqui, é, e se a Mia estivesse aqui, toda vez que a Dani está até rindo porque ela sabe disso. Toda vez que a Mia escuta essa palavra, ela tem um treco. É, porque, assim, o que que é negação? Negação é uma defesa. A gente nega quando a gente não dá conta. É, e, e quando as pessoas estão presas no polo da esperança, elas estão presas no polo da esperança porque o medo é tão grande que ela não consegue olhar para ele. Então, o que que você faz nessa situação? Você pega a cabeça da pessoa e joga ela para olhar a força para o medo, que não vai funcionar. Ou você fica um pouco mais com ela ali. E aí, ficar com um pouco mais com ela ali envolve, às vezes, acolher mesmo. A pessoa fala, não, porque não sei o que e tal, e se traduz em condutas que são compatíveis, como, por exemplo, trial de UTI.
É, às vezes, todos precisamos de um pouco mais de tempo para reduzir a incerteza, para construir vínculo e para tomar melhores decisões. Trial de UTI. É, e o que é interessante do trial é que você vai ser franco, é, você vai torcer pelo melhor e estamos preparados para o pior. E vamos dar um tempo, vamos fazer um tratamento, vamos ver como é que acontece. E um tratamento com um tempo, então de 3 a 5 dias. E com coisas objetivas. Não vai ficar falando que o paciente melhorou porque ele saiu de NOR 0,15 para 0,13. Não. É, o, diminuiu o sofá. Isso é objetivo. É, a ureia caiu de 208 para 192. Diminuiu o sofá. É, então, assim, tem que ser objetivo. No tempo específico, 3 a 5 dias, geralmente. É, e, e aí, ao longo desse tempo, com conversas no meio, para atualizando. Ó. E aí vocês vão ver, o que geralmente acontece é que durante as pessoas, elas vão continuar demonstrando esperança. Uma coisa que acontece quando a gente, é, é, quando, eu faço muita conversa por vídeo e o que eu me divirto, os residentes que passam comigo, eles começam a dar risada com isso também, é que como eu faço conversa por vídeo, aí eu estou conversando aqui com a família, tem geralmente um residente aqui do meu lado, e aí a gente está conversando, e aí você está se vendo ali naquela imagenzinha, e aí eu falo alguma coisa, eu falo prognóstico, aí a família começa a falar de esperança. Eu já estou acostumado com isso, e eu conecto com a esperança, e para mim é tranquilo isso. Mas a minha diversão é olhar pela câmera, a cara do residente que está comigo. E aí a família começa a falar, não, porque eu tenho certeza que ele vai ficar bem, porque ele é muito forte, porque ele é um guerreiro e não sei o quê. Aí eu fico olhando a cara do residente. É, quando a gente está sentindo medo, a gente expressa medo. E na hora que a gente expressa medo, mesmo que você tente falar de esperança, você está expressando medo e emoção prevalece na comunicação. E aí o resultado é que a outra pessoa vai defender a esperança dela para você. Às vezes, esses mecanismos acontecem porque a gente não conecta de verdade. Ponto um. Na minha opinião, a imensa maioria. Ponto dois. Às vezes a gente conecta de verdade, mas aquilo é muito, muito doído para aquela pessoa. Ela precisa de um tempo. Trial de UTI. E ponto três. Trial de UTI, ele tem limites. Tem limite no tempo e tem limite em tratamentos fúteis. Tratamentos fúteis não entram no trial de UTI. Tratamento fútil tem resolução do CREMESP, resolução 355/2022 do CREMESP, falando que o médico não deve fazer um tratamento que não tenha base biológica para ser feito, não tenha uma evidência de algum benefício. Não é para fazer. Mas a família quer, sinto muito, isso não está em jogo. Um trial de TI envolvem as coisas que têm nexo biológico científico mínimo. Então é dentro do razoável, num tempo definido, com um objetivo claro. E aí, às vezes, a gente vai reavaliando. O tratamento fútil, que eu acho que é mais fácil de entender, apesar de ser o extremo, né? É o paciente com duas drogas vasoativas em dose alta, você reanimar. Não, ele já está reanimado e é fútil você fazer isso, por isso que vai ser o óbito, né? É, Perfeito. tem Belo mais, exemplo, tem, Dani. tem, tem um monte de pergunta. E a gente já passou muito no nosso horário, mas eu vou fazer mais duas, se você permitir. Tá? É porque a aula estava muito boa. Então, aqui tem a Lívia.
perguntando assim: tenho presenciado frequentemente conversas com as famílias em momentos mais críticos. Qual o seu pensamento sobre a necessidade de uma atuação mais frequente nas unidades de terapia intensiva, sem esperar este momento crítico? Eu acho que é de conversas, né? Foi isso? Peraí, desculpa, Danete, não sei se eu entendi direito. Você podia falar de novo, por favor? Ah, tenho presenciado frequentemente conversas com famílias em momentos mais críticos. Qual o seu pensamento sobre a necessidade de uma atuação mais frequente nas unidades de terapia intensiva, sem esperar? Eu acho que está relacionado mais a fazer alinhamento de expectativas mais frequentes, fazer reuniões não necessariamente no momento de catástrofe. Eu acho que Perfeito, foi isso. perfeito. Me corrija Eu se eu achei. estiver errado, tá? Quem fez a pergunta, Lívia. Eu achei Uhum. bem por aí mesmo. Eu achei assim, quando a gente entende que isso é um processo, você tem que começar esse processo quanto antes. Então, geralmente, pacientes de alto risco interno na UTI, já é, a gente já tenta fazer reunião familiar nas primeiras 48 horas de admissão. Sei lá, idoso com múltiplas comorbidades, um paciente com uma doença em fase avançada de evolução. Este é a família para ter logo perto, para já começar a construir vínculo de confiança, já começar a fazer sintonia emocional, para já começar a ajudar essas pessoas a elaborarem o luto logo. É, e aí, geralmente, a primeira conversa vai ser só onde estamos, os riscos pela frente, acabou. Tá ótimo. É, e o que a gente tem feito, e é uma coisa que eu mudei radicalmente de opinião, é essa primeira conversa por vídeo. É interessante isso. Assim, eu mudei 180 graus, na minha opinião. Pré-pandemia, eu desconfiava de vídeo, conversa por vídeo, conferência. Na pandemia, a gente teve que fazer porque não tinha outra escolha. Hoje, pós-pandemia, eu acho que a primeira opção deve ser vídeo. Por quê? Porque vídeo tem um monte de problema, mas vídeo tem uma vantagem imbatível. Vídeo dá acesso a todos. Dá acesso nas famílias de maior nível socioeconômico para o filho que mora fora do país, ou longe, e dá acesso para as pessoas, especialmente as pessoas de maior vulnerabilidade social, elas não conseguem sair do trabalho porque o patrão não deixa. O filho que está lá, sei lá, no posto de gasolina trabalhando, ele está preocupado com o pai. Ele não vem do hospital porque ele não é liberado do trabalho. Ele também quer saber. É, você dá acesso para essas pessoas no WhatsApp, vídeo por WhatsApp, todo mundo tem. Em famílias muito, muito, muito vulneráveis que a gente pega, é, é, eu acho até bonito de ver que aí o vizinho ajuda. Tem uma rede social que se ajuda, os assistentes sociais estão aí para falar melhor sobre esse fenômeno. Tem comunidade, a comunidade se ajuda, o vizinho ajuda, o não sei o que lá ajuda, empresta o WhatsApp, não sei o que, vídeo como primeira opção. E aí depois, quem pode vem, depois a gente conversa também a presencial e vai. Mas aí você faz logo uma primeira conversa com toda a família e depois você vai ajustando ao longo do dia, ao longo da internação. Tem uma última pergunta aqui, e eu não posso não fazer essa, porque essa é muito boa. Todas foram muito boas, tá? Em algum momento pode ser válido, foi Silvana que fez, tá? Em algum momento pode ser válido compartilhar um sofrimento vivido pelo próprio médico em sua própria pele? Seria apropriado? Será que isso poderia trazer uma percepção clara de empatia aos familiares? Isso pode ser traduzido em conexão? Boa pergunta, excelente pergunta, difícil pergunta, e a minha resposta é não sei e depende. Eu acho que assim, depende de muita coisa. Eu acho assim, primeiro, como regra, a minha resposta é não. Como regra, você não precisa fazer isso. Para fazer sintonia emocional, você não precisa de muitas palavras. Você precisa estar inteiro ali e se disponibilizar a entrar na emoção do outro. Você não precisa falar.
Às vezes, inclusive, quando a gente fala, a gente atrapalha. Às vezes, inclusive, quando a gente fala da nossa experiência, a gente está atrapalhando, porque a gente está invadindo a experiência do outro. Ponto um, toma cuidado. Ponto dois, a nossa experiência, por mais válida, linda, legítima que seja, não é a experiência do outro. Então, às vezes, eu passei por uma coisa que pode ser muito parecida, pode ser as mesmas circunstâncias, mesmo caso, tal, mas o meu jeito de lidar provavelmente é difícil do jeito do outro de lidar, diferente do outro jeito do jeito do outro de lidar. Então, não necessariamente é a mesma coisa. É, e três, eu acho que às vezes a gente faz isso para fugir. Porque às vezes é difícil estar na experiência do outro, na dor do outro, e a gente começa a falar da nossa, porque é mais fácil lidar com as nossas, enfim, ela vem na mente, é intrusiva e tal. Eu acho que, como regra, a regra é não. Mas, assim, tem casos de exceção que eventualmente são válidos. E aí você observa, se está fazendo isso com muita frequência, provavelmente acho que está passando da mão. Se de vez em quando uma situação muito especial acontece, acho que tudo bem. E nos casos que o familiar pergunta se você faria isso se fosse a sua mãe, A minha resposta é, olha, a minha mãe é diferente da sua mãe. O que você está me perguntando é se é, eu faço isso pensando no que é o melhor para fulana que está deitada ali, eu vou fazer pensando, eu vou pensar como no que é melhor para ela. uhum. A última coisa, eu sempre falo que é a última, né? Mas é a última, eu juro. Aqui tem um comentário falando de comunicação em relação, foi Matias que fez, tá? Comunicação em caso de falência de antibiótico terapia. Comunicar a retirada do antibiótico geralmente é bem complicado, pois a família acredita que estamos abandonando. Por mais que tenha acolhimento, validação e orientação, a retirada de antibiótico é sempre uma etapa traumática. E se você tinha algum comentário referente a isso, aí a gente finaliza. Legal. Oi, Matias. Vou te ver por aqui, cara. É, o, ó, eu acho que toda vez que dá pau na discussão, sei lá, retirada de antibiótico, vale a pena voltar e rediscutir o objetivo. Porque muitas vezes a questão não é sobre o antibiótico, é sobre o objetivo que não está claro. E aí você volta. Então, peraí, então vamos voltar. O que que a gente vai buscar aqui? Eu imagino, se você está falando de discussão de retirada de antibiótico, os casos mais comuns de retirada de antibiótico geralmente é paciente com demência muito avançada, já passou por múltiplos tratamentos de antibiótico, pneumonias, não sei o quê, e aí tem mais uma demência FAST 7D, 7E, sei lá. E aí tem mais uma pneumonia. E aí você vai discutir retirada do antibiótico. É, eu acho que se começa a ter ruído na discussão de retirada de antibiótico, você volta. Você volta, então, peraí. O que que a gente vai buscar aqui? A gente vai buscar tentar reverter as doenças causando o menor desconforto possível, ou a gente vai buscar deixar a natureza seguir o rumo dela da forma mais natural e menos sofrida possível? E aí você vê, não, a gente vai tentar, não, doutor, a gente tem que tentar reverter mais alguma coisa, só que você vê se por acaso, não, a gente tem que tentar tratar todas as doenças, aí você volta para valores. E aí, para valores, é sempre importante lembrar que são os valores do paciente, não da família. E aí você volta e fala assim, não, tá bom, peraí, mas se ela estivesse aqui, o que que ela falaria que é importante, o que ela falaria que é sofrimento, como ela estava lidando com a demência dela. Você volta para valores. Se não, você volta para o prognóstico. Então, peraí, vamos conversar de novo sobre o que que tem risco pela frente. Volta para diagnóstico, isso vai voltando. Não fica no braço de ferro no antibiótico. Se está discutindo antibiótico e não está dando certo, provavelmente o problema está mais embaixo, literalmente. Aí você volta. Então, obrigada. Foi uma honra. Todo mundo aprendeu muito.
Nem todo mundo conseguiu entrar, né? Porque a gente tem um limite aí de 100 pessoas. Então, a gente deixou essa aula gravada e a gente vai disponibilizar depois no nosso canal de YouTube para quem não conseguiu assistir. Então, eu só queria pedir para você falar suas palavras de sabedoria finais, aí, apesar de que a gente teve 1h30 de muita sabedoria, para a gente poder encerrar. É, eu fico super feliz, de compartilhar isso aqui, entre nós aqui, né? Afinal de contas, eu acho que isso aqui nasceu no Brasil, e eu acho que é legal compartilhar lá fora, mas é especialmente legal compartilhar aqui dentro. E fico especialmente feliz de fazer isso na Unifesp, uma instituição que eu tenho uma enorme admiração. E, e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço e todo mundo parabenizou, todo mundo amou. E é isso, então. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que veio e participou, tá? E interagiu, foi ótimo. Obrigada para todos. Tenho certeza que essa aula vai seguir tocando o coração aí de todo mundo. Ah, a Mônica parabenizando aí. Seguindo tocando o coração de todo mundo e vai ajudar bastante aí a várias pessoas a melhorar cada vez mais a relação entre o médico, paciente e família, né? Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.